Hoje estamos chegando ao final do dia 1º de abril, o que é irônico, porque há exatos 60 anos, no dia 1º de abril de 1964, nós tivemos um dia que nunca acabou no Brasil. Aquele dia, dia da infâmia, dia do golpe militar, nós tivemos mais um episódio, talvez o mais decisivo, de uma longa tradição de dominação contra o povo brasileiro, contra a sua busca por autonomia, a sua busca por uma pátria soberana. Os golpistas, que consolidaram seu domínio naquele dia, já tinham tentado um golpe 10 anos antes, em 1954, e foram parados pelo alto fim de Getúlio Vargas. Também tinham tentado um golpe em 1961, os mesmos. Inclusive, o comandante do golpe era o mesmo de 64, Golbery, General Golbery. Mas naquela ocasião, o governador Leonel Brizola armou o povo, foi às ruas e parou um golpe. Pois bem, aqueles golpistas jamais foram castigados, aqueles golpistas jamais foram repreendidos. E, como é óbvio, voltaram em 64. Qual era a justificativa deles em 54 contra Getúlio Vargas? Diziam que ele era muito próximo dos comunistas e que era corrupto. O que se disse de João Goulart, Jango, em 61? Que era muito próximo dos comunistas e que era corrupto. Será que é possível traçar algum paralelo com hoje em dia? A verdade é que essa ameaça supostamente comunista surge no Brasil sempre em tempos de ameaça à hegemonia do grande capital, capitaneado geralmente pelos Estados Unidos. Foi assim nas crises anteriores. E atualmente essa hegemonia também dá sinais de desgaste no campo internacional e nos seus reflexos nacionais. O golpe de 64 veio para consolidar a hegemonia não só do grande capital no plano internacional, mas no seu funcionamento interno na dialética brasileira, onde a burguesia rural obteve primazia contra a burguesia urbana, que estava junto com João Goulart, que queria industrializar o país. Pois a burguesia rural, que pratica e que tem a sua forma de funcionamento dentro do capitalismo dependente, onde produz e monopoliza as terras do Brasil e tem como principal alvo de lucro o mercado internacional. É claro que essa burguesia ela vai atuar pelos interesses internacionais em nosso solo. O grande projeto desses intelectuais de direita, desde o passado até hoje, é manter o Brasil como um grande fazendão. Conseguiram aquilo naquela época. E hoje, qual é a importância desses setores na política brasileira? Qual o tamanho da bancada que essa produção rural, agro, tem? Qual a sua força política? Qual a sua força econômica? Quando nós entendemos isso e percebemos que o Brasil seguiu uma lógica de defender os interesses dos Estados Unidos dentro do nosso próprio solo, ontem e hoje, nós percebemos que o golpe funcionou para aquilo que ele se propôs. Pois, afinal de contas, nós hoje somos um país que ecoa os interesses de Estado dos Estados Unidos, que foi quem financiou o golpe. A sociedade civil, que participou também desse golpe, setores dessa sociedade, também teve financiamento dos Estados Unidos. Padres que vieram para cá para combater a teologia da libertação. Lideranças empresariais que tinham institutos, que tinham empresas de publicidade e que fizeram todo o arcabouço do golpe, vieram de lá.
Hoje nós temos uma situação muito parecida. Mas vejam, a soberania desse país foi entregue para outra nação, justamente por aqueles que teoricamente são os profissionais da defesa e da soberania. Não, são os profissionais do grande capital, que fazem a última defesa, a última contenda de proteção dos interesses do capital contra o avanço popular. Avanço esse que viu seu auge naquele período, com um processo de industrialização crescente, com todos os seus problemas e suas contradições, não há dúvida, que via também um grande avanço cultural, como nunca visto antes e nem depois. Tá aqui, Glauber Rocha, seu cinema novo, MPB, neoconcretismo, teatro do oprimido, teatro de arena, tudo isso são expressões ricas da intelectualidade e da cultura brasileira, que eles trataram de combater em favor de interesses de outras nações e interesses de uma pequena parcela da burguesia, da nossa burguesia, que até hoje comanda o jogo político no Brasil. Os golpistas, quando chegaram no poder, prometeram combater a corrupção, pois o governo militar foi altamente corrupto. Prometeram que dariam moralidade. Não o fizeram, torturaram boa parte do próprio povo. Não fizeram nada do que se comprometeram. Inclusive prometeram dividir o poder com o governo civil. Hoje em dia, mais do que nunca se diz que era um governo tanto de civis quanto de militares. Tinham vários ministros militares. Quantos presidentes civis tivemos no período? Nenhum. Quem dava a última palavra nas grandes decisões da política internacional brasileira, das questões de regência econômica? Os militares. E que também era uma pequena parte dos militares. Quando Costa e Silva ficou doente, o seu vice era um civil, Pedro Aleixo. Mas quem assumiu foi o vice, como se esperaria no ordenamento jurídico? Não, botaram o Figueiredo, que era outro militar, porque um civil não podia ocupar a presidência da República. Ditadura militar. Assassinou muitas pessoas, centenas, milhares. Foram milhares de pessoas assassinadas por essa ditadura sangrenta, ignóbil, nojenta. E que nós nunca podemos esquecer. E também nunca podemos esquecer de homens e mulheres bravíssimos que lutaram contra essa ditadura. No campo das armas, no campo da cultura, no campo da política. Esse povo tem vergonha na cara. Não importa que nós ainda tenhamos muitas dificuldades. Não importa que nós tenhamos, sim, um grau de intervenção de uma política, de uma intelectualidade colonizada, que infelizmente o imperialismo tratou de domesticar, mas nós sempre teremos setores rebeldes. Então vejam, quando eu percebo que nós tivemos no passado que pagar caro por nunca condenar quem fez golpes de Estado. Condenamos lá em 35, quando eram setores da esquerda, não é? Quando eram setores de direita, da extrema direita militarizada. Nós não fizemos a lição de casa em 54, voltaram em 61, não fizemos de novo, eles voltaram em 64. E o que acontece hoje? Onde estão as punições? Os setores são os mesmos da sociedade. Essa conversa toda não é sobre o que aconteceu ontem, nem o que acontece hoje, porque isso nós já sabemos. Mas o que acontecerá amanhã? Você sabe? Quem sabe? O que eu sei é que a história deixou importantes lições. E cabe saber o seguinte: nós vamos enfrentar essas lições, porque não basta saber que lições são essas. Nós vamos enfrentar, nós faremos algo. Ditadura empresarial burguesa militar nunca mais. Viva a memória daqueles que lutaram contra esse regime ignóbil e que lutam até hoje por sua extinção.